Quem é sábio entende que todos os seus frutos vêm do Senhor. Essa é a mensagem, esse é o alerta claro feito pelo profeta Oséias ao povo de Israel. Um povo que, como ele mesmo escreve, quanto mais prosperou, quanto mais enriqueceu, mais se envolveu com a idolatria, mais se esqueceu do Senhor, dos caminhos do Senhor, e acabou causando a própria condenação, acabou decretando a própria ruína. Se perdeu na busca pelas riquezas, na busca pela prosperidade, se esqueceu do Senhor, confundiu as coisas, perdeu de vista que tudo aquilo que tinham vinha do Senhor. Acabaram sem nada, acabaram sem o Senhor, acabaram condenados pela sua perversão, pela sua falta de sabedoria, pela maldade que cultivaram por tanto tempo. E por isso, esse alerta continua sendo tão relevante para a gente ainda hoje, especialmente num mundo onde se busca a riqueza e a prosperidade a qualquer preço, a qualquer custo, inclusive às custas da vida de devoção, da vida com o Senhor. Esse lembrete é muito importante. Cuidado. Cuidado para que na busca pela prosperidade, pela estabilidade financeira, por garantir o seu futuro, você não acabe perdendo a sua própria vida, acabe trazendo condenação sobre a sua vida, ao trocar o Senhor, aquele que provê todos os frutos, aquele que provê todos os bens, aquele que provê toda e qualquer riqueza, ao trocá-lo pelas riquezas em si, pelas coisas em si. E ainda pior, fazer como Israel fez, passar a adorar os ídolos, a passar a adorar a própria riqueza que conquistavam, invertendo os valores e se perdendo e trazendo destruição sobre a nação. Hoje, com a leitura dos capítulos 10 ao capítulo 14 do livro de Oséias, nós concluímos a leitura desse livro, o livro do profeta que profetiza a partir do norte, trazendo essa mensagem de alerta, de condenação da parte de Deus, mas também um convite ao arrependimento. Nesses capítulos 10 ao capítulo 14, nós temos a sequência desse julgamento contra a nação de Israel. No capítulo 10, por exemplo, o profeta já começa dizendo como Israel é próspero. É uma videira viçosa, cheia de frutos. Mas, ele diz, quanto mais o seu povo enriquece, mais altares idólatras constrói. Quanto mais fartas suas colheitas, mais belas suas colunas sagradas. O coração dos israelitas é inconstante. São culpados e devem ser castigados. O Senhor derrubará seus altares, despedaçará suas colunas. E então eles dirão, não temos rei, pois não tememos o Senhor. Mas ainda que tivéssemos rei, o que ele poderia fazer por nós? Proferem palavras vazias, fazem alianças que não pretendem cumprir. Por isso, disputas legais brotam em seu meio como ervas daninhas num campo arado. Esse povo se perdeu. Esse povo se perdeu na prosperidade, se perdeu na riqueza. Não foi a pobreza, não foram os dias difíceis que fizeram com que esse povo se perdesse. Foi justamente no meio da prosperidade, no meio das riquezas, que ele se perdeu. Quanto mais próximos eram, quanto mais frutos tinham, mais se envolveram com a idolatria, mais altares construíram. Quanto mais fartas as colheitas, mais colunas sagradas a outros deuses eles ergueram. No capítulo 11, o profeta escreve o seguinte, quanto mais, o Senhor diz, né, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios às imagens de Baal e queimava incensos aos ídolos. Eu ensinei Israel a andar, conduzindo pela mão, mas ele não se deu conta de que era eu quem dele cuidava. A mensagem do Senhor transmitida através do profeta é de que Israel inverteu as coisas. Israel se perdeu na interpretação da realidade. Não percebeu que foi o Senhor quem o conduzia. Se esqueceu de que o Senhor é quem o tinha levado até ali, o Senhor é quem tinha dado a eles essa prosperidade que agora eles podiam desfrutar. O Senhor foi lá no Egito, buscou aquele povo, os ensinou a andar, os conduziu pela mão e ainda assim eles se esqueceram. Se esqueceram de que era o Senhor quem cuidava deles. Começaram a colher frutos e mais frutos, colheitas cada vez mais fartas. E se esqueceram de que todos esses frutos vinham do Senhor. Passaram a sacrificar e adorar a Baal e as outras divindades, mas se perderam nessa jornada de riqueza, nesse caminho de enriquecimento. O Senhor ficou
de lado. Enquanto o Senhor os alertava para que eles cultivassem boas sementes, eles semearam maldade e acabaram juntando uma farta colheita de pecados. É o que o profeta diz também no capítulo 10. No capítulo 12, o profeta vai dizer que esse povo se alimenta de vento. Ele corre atrás do vento leste o dia todo, acumula mentiras e violência, faz acordos com a Síria e, ao mesmo tempo, envia azeite para comprar o apoio do Egito. Agora o Senhor apresenta acusações contra Judá. Judá, que enriqueceu, que buscou prosperidade, agora está ali tentando fazer uma aliança de qualquer jeito, seja com a Síria, seja com o Egito, qualquer um que possa estender a mão, que quem sabe possa livrá-lo desse seu destino apresentado. Mas nenhum deles será capaz de poupá-los, de livrá-los do castigo do Senhor. Castigo esse que Israel trouxe sobre si. Como ele diz no último verso do capítulo 12, mas o povo de Israel provocou o Senhor amargamente. Agora ele os sentenciará à morte como pagamento pelos seus pecados. Na busca por mais e enebriados pela riqueza e pela prosperidade, Israel trocou o Senhor, o provedor de todas essas riquezas, por ídolos, por imagens feitas por eles mesmos. Adoraram a própria riqueza, adoraram a própria prosperidade, criaram ídolos para chamarem de seus e se esqueceram daquele quem de fato os tinha pegado pela mão, os ensinou a andar e os deu tantas colheitas fartas para que eles pudessem desfrutar. Não à toa, o capítulo 14, o último capítulo desse livro, termina com um convite do Senhor, com uma palavra de arrependimento. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus, pois os seus pecados causaram sua queda. Tragam suas confissões, voltem para o Senhor e digam-lhe: perdoa os nossos pecados, recebe-nos com bondade, para que possamos oferecer-te nossos louvores. A Assíria não pode nos salvar, nossos cavalos de guerra também não. Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos: vocês são nossos deuses. Somente em ti os órfãos encontram misericórdia. Então eu os curarei de sua infidelidade, os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. E o texto conclui a partir do verso 8, dizendo: ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Sou como a árvore sempre verde. Todos os seus frutos vêm de mim. Quem for sábio, entenda essas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são retos e neles andam os justos. Mas nesses mesmos caminhos, os pecadores tropeçam e caem. O livro termina com o Senhor dizendo para Israel: Israel, fique longe dos ídolos. Fique longe dessa idolatria. Sou eu que respondo às orações de vocês. Em todo esse tempo que vocês clamaram a mim, fui eu que respondi às orações de vocês. Esses ídolos que vocês adoraram por tanto tempo, eles não existem. As colheitas que vocês fizeram, fui eu que mandei. A prosperidade que vocês tiveram, foi da minha mão que vocês receberam. Eu sou a árvore sempre verde que dá os frutos que vocês têm comido. Todos os seus frutos vêm de mim. Vocês estão se alimentando daquilo que eu produzo e acham que estão por conta própria. Quem for sábio, entenda essas coisas. Quem tiver de fato discernimento, ouça com atenção. Os justos andam pelos caminhos do Senhor e esses caminhos são retos. Mas os perversos, nesses mesmos caminhos, os pecadores tropeçam e caem. Nesse mesmo caminho que é reto aos justos, nesse mesmo caminho, os pecadores tropeçam e caem. É tudo uma questão de perspectiva, de sabedoria, em saber identificar o caminho que você está seguindo e, de fato, assumir uma postura de caminhar com o Senhor. Como essa reflexão é importante para a gente hoje? Nós vivemos num mundo que cada vez mais faz de tudo para te convencer de que o centro da existência está na prosperidade financeira. Você é moldado, percebendo ou não, o tempo todo, por ideias, por influências que vão colocando na sua cabeça que você tem que se esforçar mesmo pela sua independência financeira, para conquistar o seu primeiro milhão, para fazer o seu dinheiro render por você. Se você não está poupando, se você não está investindo, se você não está enriquecendo, você não está vivendo.
você, às vezes sem perceber, está guiando o seu filho nessa mesma direção, ensinando o seu filho que ele tem que escolher a profissão dele pela profissão que vai pagar mais, onde ele vai ser mais próspero, onde ele vai ter mais dinheiro, que ele tem que deixar de lado os dons dele, as vontades dele. Não, essa profissão que você quer não vai te dar dinheiro, você tem que investir nisso, você tem que fazer aquilo, onde você vai enriquecer, onde você vai poder dar um futuro bom para sua família. Esse discurso é muito útil, né? Ele é muito sedutor. A gente não fala de riqueza, mas a gente fala sobre dar um futuro garantido para a família. E nesse mundo que troca tudo, troca qualquer coisa pela garantia da prosperidade, a burrice, a grande burrice desse mundo está em não perceber que só a prosperidade, só a riqueza, só a fruto, só a colheita no Senhor. Esse mundo troca o Deus da provisão pela provisão e torna a provisão no seu Deus. E por isso acaba sem nada, acaba sem provisão, acaba sem Deus, acaba sem vida. Por isso, cuidado, seja sábio de verdade. Pare de confundir a colheita com o Deus da colheita. Adore o Senhor, caminhe, trilhe a sua vida nos caminhos justos do Senhor. O verdadeiro sábio, aquele que tem verdadeiro discernimento, entende essas coisas, caminha em justiça, caminha nos caminhos do Senhor e não se perde com os pecadores que acabam tropeçando naquilo que deveria ser um caminho reto aos seus olhos. Ame ao Senhor de todo o seu coração, acima de tudo, acima de todas as outras coisas na sua vida. Busque ao Senhor e tenha certeza de que é Ele quem proverá a colheita. Qualquer fruto, qualquer riqueza, qualquer alegria na sua vida virá do Senhor e só virá das mãos do Senhor. Por isso não troque a colheita pelo Senhor da colheita. Não faça como Israel, que acabou condenando e trazendo julgamento, trazendo condenação sobre si mesma e pagou um preço alto por isso. Que possamos nos arrepender. Talvez hoje seja um bom dia para você se arrepender dessa busca desenfreada pelas riquezas. E quem sabe fazer essa declaração proposta pelo profeta Oséias. Tragam suas confissões, voltem-se para o Senhor e diga-lhe: perdoa nossos pecados, recebe-nos com bondade, para que possamos oferecer-te os nossos louvores. A Síria não pode nos salvar. O vestibular não pode te salvar. Esse plano de aposentadoria não vai te salvar. Não vai ser o primeiro milhão que vai te salvar. Não vai ser o investimento secreto que vai te salvar. Não é o Bitcoin que vai te salvar. Só o Senhor é a nossa salvação. Só Ele é o nosso provedor. E todos os frutos que você tem colhido até aqui vieram das mãos dele. Reconheça isso, se arrependa dos seus caminhos de ganância, de cobiça e nos voltemos para o Senhor e amemos Ele acima de todo e qualquer coisa. E cuidado para não se perder na idolatria das posses, na idolatria das riquezas. Deus abençoe você, sua família. Compartilhe essa mensagem com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar. Vamos juntos, compartilhando da palavra de Deus. Deus te abençoe. Volta amanhã.